Lição da Escola Sabatina. Lição 3 Juvenis. A nossa lição tem como título: A Purificação do Templo. Verso para decorar. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Mensagem central. Quando adoramos juntos, refletimos o amor de Deus. Para nossa família da igreja. Referência bíblica. 2 Crônicas 29. Vamos à história. O rei Joás dependia muito do tio Joiada. É possível que ele nunca tenha aprendido a fazer a coisa certa por ser certa, mas apenas porque o tio mandava. Aconteceu que, depois da morte de Joiada, Joás foi persuadido a permitir que o povo adorasse deuses pagãos, no lugar do Deus do céu. As coisas ficaram tão ruins que, quando Zacarias, filho de Joiada, e primo de Joás, avisou o povo que Deus não o abençoaria, enquanto estivesse afastado dele, o rei ordenou que seu primo fosse morto. Infelizmente Joás havia se esquecido de como o tio Joiada lhe salvara a vida, mas o rei acabou provando da própria maldade. Depois de ser duramente derrotado pelo exército assírio, Joás foi ferido e morto por 2 de seus oficiais. Eles fizeram isso para vingar a morte de Zacarias. A adoração ao verdadeiro Deus foi negligenciada por 4 gerações de reis. Finalmente, o tetraneto de Joás, Ezequias, tornou-se rei aos 25 anos de idade. Seu próprio pai tinha destruído o mobiliário do templo e mantido as portas fechadas. Ele havia colocado altares em cada rua de Jerusalém, para que o povo adorasse ídolos. Ezequias deve ter visto o seu pai fazer essas coisas. Uma grande e desconfortável distância deve ter sido criada entre eles, por pensarem de forma diferente. O pai odiava a Deus enquanto o filho o amava. A nação estava uma bagunça. Os países vizinhos até caçoavam deles. Jerusalém era atacada vez após outra por exércitos inimigos, que matavam os jovens e capturavam as mulheres e crianças como reféns. Foram anos de terror. E tudo porque o povo de Deus tinha tentado imitar a adoração de outros povos, em vez de permanecer fiel ao Deus verdadeiro. Mas finalmente, o bom rei Ezequias chegou ao poder. Ele determinou que tudo voltasse a ser realizado de forma correta. Sua primeira atitude foi exigir uma reconsagração do sacerdote ao trabalho do Senhor. Ezequias e os sacerdotes pediram que Deus os protegesse dos inimigos. O passo seguinte foi reformar o templo, para demonstrar amor e respeito a Deus. O templo estava trancado e sem uso por muitos anos. Todos os utensílios usados para adoração a Deus estavam quebrados ou tinham sido roubados. Artigos usados no culto de deuses falsos estavam espalhados pelo chão. Teias de aranha cobriam o forro, e o ambiente estava repleto de insetos. Contudo, em 2 semanas, o prédio ficou pronto para ser dedicado a Deus. A sujeira havia desaparecido. O chão de mármore brilhava novamente. Os móveis estavam de volta aos seus lugares. E tudo foi posto em ordem para a grande festa de dedicação. Que festa foi aquela? Uma grande multidão foi passar o dia em Jerusalém. Sacerdotes tocavam harpas e címbalos no templo, enquanto o povo visitava o belo edifício. Então chegou a hora do grande sacrifício, como os antepassados fizeram no deserto. 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados, e em seguida 7 cordeiros foram oferecidas ao Senhor. Os cordeiros representavam o Messias, o Cordeiro de Deus, que salvaria o povo. Por fim, os sacerdotes colocaram as mãos sobre a cabeça de 7 bodes, e simbolicamente transferiram os pecados do povo para os animais, que também foram sacrificados. A grande multidão começou a louvar a Deus. Alguns dos sacerdotes tocaram trombetas acompanhando o coral. Outros instrumentos também acompanharam o coro. Eles louvaram ao Senhor durante todo o dia, até que o sacrifício foi totalmente consumido. Depois, o povo trouxe ofertas pessoais, e naquele dia trouxeram 600 bois, 3.000 ovelhas, 100 carneiros e muitas outras ofertas. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito por eles.
Segunda Crônicas 29, verso 36. O povo de Deus o adorava novamente. Pairava mais uma vez sobre Jerusalém o sentimento de paz, por honrar, louvar e obedecer a Deus, e permitir que Ele os guiasse. Um recadinho para você e para mim. Contudo, ainda havia um trabalho muito importante, que exigia a participação de todos, antes que voltasse para casa, e que mostrava que a reforma era sincera. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá, e despedaçaram as pedras sagradas, e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras, em todo Judá e Benjamim, e Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Segunda Crônicas 31, verso 1. Os ungidos. Página 149. Para você que não me conhece, eu me chamo Amanda Beatriz. Tenho 10 anos e sou de Manaus, Amazonas. E esse é mais um vídeo do meu canal. Que Deus abençoe cada um de nós. Até a próxima, amigos. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho.